Olá, shalom a todos do grupo de Kabbalah do Moré André Rosa. Me chamo Teone Castro de Oliveira, sou aluno do Moré André Rosa. O mestre Moré André Rosa é um astrólogo, cabalista e mestre na Torá. Seus ensinamentos através de vídeos e aulas no canal de YouTube. Essas aulas são feitas de forma muito didática. Seus vídeos têm um conteúdo profundo e bastante maravilhoso. É de fácil entendimento e compreensão. Você vai se surpreender com a Torá e a Kabbalah de uma maneira nunca antes explicada. Vai abrir a sua mente e seu coração. Vai aumentar muito os seus conhecimentos na Torá e na Kabbalah. Também recomendo a você que faça o mapa astral. Se você deseja se conhecer, você vai se surpreender com tanto conhecimento de si mesmo. Tudo de forma clara e objetiva. Obrigado, Moré André Rosa, por partilhar seus conhecimentos. Que o Eterno recompense com muita saúde, vida longa e sustento farto. A todos dos grupos da Kabbalah, do mestre Moré André Rosa, muitas brahas do Eterno. Baruch Hashem. A gente está falando de Jacov hoje, então a gente tem que ler a história de Jacov, um pouquinho sobre ele. Veja, que a terra produz a erva. O Zohar explica que os primeiros 5 dias da criação não lida com o tempo real. Repetindo sempre aqui para a gente entender, não é? Ó, o Zohar explica aqui que os primeiros 5 dias da criação não lida com o tempo real. Não é nada a imaginar que o tempo foi criado durante 5 dias, mas sim com fases espirituais. Durante esses 5 dias, todas as forças e entidades da criação foram mantidas em estado potencial. O 6º dia da criação refere à manifestação física e ao início da existência física. Aqui, através das influências espirituais que emanam de cada letra, o Zohar nos proporciona uma oportunidade de manifestar e expressar a luz potencial em nossas vidas. Diz lá que a terra produz a erva, Bereshit 1:11. Então, aqui diz, né, essa erva, Tedesha Haaretz, deixar. Então, que ela produza erva, não é? Inclusive, essa palavra grama aqui que é falada, não é, ou erva, elas são muito importantes de saber que elas se repetem no texto, né? E aí ele diz o seguinte, indica a união das águas superiores com as águas inferiores para dar fruto. Perceba que não está falando nada desse mundo, está falando das águas superiores com as águas inferiores, Maine Kuvim superior com Maine Kuvim inferior, para dar fruto dentro da alma. Os superiores produzem frutos e os inferiores invocam esse fruto. Os superiores para receberem dele o fruto que devem dar ao mundo, né? E é como a fêmea chama o macho e concebe dele a gerar, né, descendentes ao mundo. Isso ocorre porque as águas superiores são masculinas e as águas inferiores femininas.
O rabino Shimon explica mais que o que é verdade para cima é verdade para baixo. Ou seja, tudo que é declarado em cima também é declarado embaixo. Acima está o segredo de Zerampim. De Zerampim e Lia, tá vendo? Aquela Leia, não é? Em Zerampim são as águas superiores. Olha, Lia são as águas superiores, ou seja, Mainekuvim, a presença divina, feminina. Não significa que o Eterno seja homem, masculino, não nesse sentido. E Lia é a água inferior, abaixo está o segredo de Jacob e Rahel. Então veja, vamos ler de novo. Acima está o segredo de Zerampim e Lia, ou Leia, como é conhecida. E Zerampim são as águas superiores. E Lia, não é? E as águas inferiores. Abaixo está o segredo de Jacob e Rahel, que são as águas inferiores. Onde onde Jacob é as águas superiores e Rahel as águas inferiores. É muito importante entender isso aqui. Tá vendo? Jacob são as águas superiores, porque é aquele nome sagrado que está dentro de Tiferet, Yud, Kei, Vav, Kei, e Rahel é a água inferior, a parte feminina. O Rabi Yossi disse que se assim é, então o que significa Elohim? Na passagem, Elohim disse, deixa a terra criar grama, como a gente viu aqui em cima, não é? Ele falou, o que significa Elohim? Já que ele falou aqui, né? Deixa eu tirar aqui a marquinha, porque senão não vou enxergar. Então ele diz aqui, ó, te deixe, haret deixe. Tá vendo? A mesma palavra se repete, e ele pergunta, então, o que é Eloquim na passagem? E Eloquim disse, deixa a terra sair, deixe brotar grama, que é deixar. Não deixar do nosso deixar, ali da palavra cima. Qual é o nome Eloquim no verso? É o Eloquim vivo acima, ou seja, ele é Biná. Está vendo? Como um referido, como todas as 32 menções ao nome de Eloquim nas obras da criação. Devemos aceitar que o nome Eloquim abaixo é um Eloquim simples, ele diz aqui. Isso é, segundo ele, contrário ao que foi explicado anteriormente, ou seja, que todos os 32 Eloquims, dentro dos 42 nomes de Biná, a gente sabe que tem um Anaberroa, que é um Eloquim vivo. Ele é o Eloquim vivo. Nós não devemos comparar o Eterno com outros Eloquims, porque todos os Eloquims estão sobre o comando dele. Rabi Yossi responde, não é assim. A prole está abaixo. Ele cita Berribaram, Bereshit 2.4, como nós iremos observar. Estou fazendo uma leitura rápida para depois a gente voltar e rever tudo novamente. Como foi explicado, eles foram criados pela letra rei. Berribaram, que é a núquiva do peito para baixo. Rahel, que é a última rei de Yud Rei Vav Rei, de onde vêm todos os descendentes. E a prole não vem da núclea de cima do peito, lá não vem de lá. O acima é o pai de todos, o Abba. Os níveis a saber, as 3 sefirotes. Hesed, e Abraham, Gevurah, que é Isaac, e Tiferet, que é Jacob. Tudo que se resume aos mundos vem deles. E ela é a sua núclea, tá vendo? Completa. A função da geração completa a função da geração, mas não frutifica. Consequentemente, a terra dá fruto ao ser engravidada como uma fêmea por um macho. Assim que é a terra que produz grama, Bereshit 1:11, alude ao acasalamento das águas superiores e inferiores do peito para cima. Mas a terra fez brotar a grama, Bereshit 1:12, alude às
conclusões do acasalamento das águas superiores e inferiores do peito para baixo. Veja, aqui é muito importante a gente saber que aqui, isso aqui tudo é entrada de alma, entrada e saída de alma. O Eterno está gerando alma, está colocando nos corpos, não é? Ele coloca e tira, ele coloca e tira. O corpo vai embora, mas a alma fica no ciclo. Então, é preciso entender e extrair da literalidade do texto. Vamos lá agora entender isso aqui. A Cabala, ela nesse movimento que ela faz agora, ela dá um boxe em tudo que possa se imaginar. Mas aquele boxe que vai derrubar todas as questões relacionadas ao que as pessoas imaginam sobre a Kabbalah. Eu tenho aqui um texto, deixa eu maximizar aqui para ficar só ele na tela, onde a gente tem Bereshit, né, que está escrito Bereshit, bara Elohim, Hashamayim V'haaretz, depois V'haaretz, Haitá, Turro Vaborro, Verrocher, El, Penei, Tahom, Veruha, né, presença divina, Elohim, Marafete, Al, Penei, Hamaim. E assim continua. Aqui eu tenho, não está os capítulos aqui, mas breve a gente vai ver. Aqui só tem o Bereshit. Então, o que o texto fala lá? Olha, tem 32 vezes o nome Elohim no primeiro capítulo da criação. E ele fala, olha, esse Elohim não deve ser considerado como os outros Elohims. Por quê? Na própria palavra Elohim inicial aqui, a gente tem 7 pontinhos, como a gente já viu, e esses 7 pontinhos são os 70 anjos das nações, que não são bons nem maus e não são das nações como nós entendemos, é do ego. As nações são ego dentro da Torá. E essas forças foram criadas exatamente para ser uma barreira para o homem, para ele não estudar a Torá. Então, por isso que quando a gente vai estudar a Torá, tem, né, vai ter Amaleque, que são dúvidas, vai ter um monte de coisa. Por isso tem que se estudar todos os conceitos profundamente, né? Todos os conceitos. Para a pessoa ensinar a Torá, a Kabbalah, ela tem que ter muito estudo. Infelizmente, a gente vê um monte de gente aí não entendendo a Torá e indo contra a Kabbalah, e é por isso que o texto já menciona aqui. Então, ele fala aqui, olha, existe 31 vezes o nome Elohim aqui. E aqui eu coloquei, ó, fui colocando os números, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 aqui. Vamos para a próxima página. Ó, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, né, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. E olha, eu vou confessar para vocês, eu fiquei quebrando a cabeça o dia todo para achar esse 33º segundo nome Elohim aqui. E eu não consegui. Tá vendo quando o Eterno não permite as coisas? E eu fui para lá, eu olhei, eu reli isso aqui umas 10 vezes, eu falei, ué, mas eu já marquei todos eles, cadê? Estava aqui, ó. Eu abri a tela, eu fiz tudo. Tudo é conforme o Boré revela, não tem jeito. Tá vendo? Então tem um nome aqui que eu dei uma puladinha, ó, não botei o número. Então, não tirem print, que eu vou consertar isso aqui e depois eu mando para vocês, tá bom? Porque tá errado aqui, porque ou você tira print e conserta aí, não é? Bota o 20º aqui e vai subindo cada um deles, mas não tem problema nenhum. São 22 letras hebraicas mais 10 sefirot, que significa o quê? Se eu não entendo isso, eu não entendo mais nada na Torá. Tá vendo? Tá vendo como a coisa funciona? Se eu não entendo que aqui tem 32 vezes o nome Elohim, o Eterno já está falando, olha, vamos observar a Kabbalah. Vamos observar as coisas da Torá. Eu botei aí, não é possível. Esse Elohim não são os Elohim do outro lado, é outra coisa. Aqui é o Boré, criando as forças. Veja, o que o Zohar falou para a gente? Olha,
os 5 dias da criação, que está ligado aos nossos 5 sentidos, que é um sentido limitado para perceber somente essa realidade, que também são os 5 livros da Torá, e também a letra Rei, que foi citada lá, ela está falando exatamente isso. Veja, citou-se até a letra Rei. E tudo isso a gente vai ter que entender nessa aula. Porque a Cabala, a Torá, ela é maravilhosa. Ela não é algo que a gente fica falando filosoficamente. Não é algo que a gente chega, olha, ó, o Boré é isso, o Boré é aquilo, o Boré é maravilhoso. A gente conhece, a gente entende através... Ele quer que nós vejamos a perfeição da sua palavra. Porque essa Torá é incomparável. Ela é incomparável. Não tem como compará-la com um outro livro. Veja, 32 vezes que estão significando os 32 caminhos da Torá. Só que a coisa vai além, gente. Ela vai além, conforme a gente vai ver aqui. Vamos para o nosso slide, para a gente entender esse comecinho de aula, não é? Entender essa questão da aula. Deixa eu abrir o slide certo aqui, que não é esse. Eu acho que é esse aqui. Que bonito, né? Esse aqui mesmo. Veja só. Lá na Torá vai citar os 32 caminhos, não é? Esses 32 caminhos da Torá, e vai significar o quê? Veja, ele vai começar a criar. Ele começa a criar, ó. No princípio, criou Elohim, Keter. Tá vendo? Então, essa é a primeira partezinha. Que Bereshit bara Elohim, né? Elohim. Então, ele está criando o quê? A Sefirah Keter. Está vendo aqui, ó? Olha que coisa bonita. O Espírito do Eterno se movia sobre a água, ele cria Rei, a letra Rei aqui, tá vendo? Olha que bonito. Vamos para a letra Rei aqui, ó. Do lado direito aqui, vocês conseguem ver minha setinha? Olha, Baruch Hashem. O Eterno disse, seja a luz. E ele cria o quê? Rorimá. Vamos aqui, ó. Rorimá, tá vendo? Vamos ver cada uma das sefirotes codificadas aqui em Bereshit. No 4, o Eterno viu a luz que era boa, não é? E ele cria a letra Beit, a primeira letra dupla. Tá vendo? Cadê a letra Beit? A letra Beit, ela tá aqui, tá vendo? Olha que bonito, sendo uma primeira letra dupla, ela é o quê? Vertical. Veja, Keter, já falamos, não é isso? Depois falamos sobre Rei, não é isso? Depois falamos sobre Rorimá, aqui. E depois, agora, a gente está falando sobre uma letra dupla. O que significa isso? Falamos sobre uma sefirote, depois uma letra simples, que a letra simples é Rei, e depois, agora, estamos falando sobre a letra dupla. Por quê? Existem 12 letras simples, que são letras espirituais, e representam 12 conexões, não é? 12 conexões dentro do sistema espiritual, físico espiritual. Temos, né, essas 12 letras simples que vão ser uma representação dos mundos espirituais. As pessoas usam meses, mas não é muito bem assim como a gente sabe. Temos 3 letras mães, uma representando fogo, outra ar e outra água, que são os 3 arcanjos também. E temos, finalmente, 7 letras duplas, que são as letras que recebem um sinal, um dagish dentro ou não, mudando algumas o seu som ou não. Né? O beit é um deles, o que a gente falou, ele pode ser beit ou veit, e assim sucessivamente. Mas só para a gente entender. Olha que bonito, olha que fantástico. Baruch Hashem. Então, veja, a gente tem aí já o primeiro começo das sefirotes em Bereshit. Quando você vai estudar com uma pessoa, ou pega uma pessoa que não conhece a Torá, ela vai encher a sua cabecinha de minhoquinhas que não tem nada que ver com essa Torá. A Torá, ela está falando de um sistema cosmológico, tanto espiritual quanto físico, mas principalmente de um sistema espiritual. Perceba agora,
Então, a gente já viu 4, né? Chegamos à letra Beit. Pois bem, a gente vai continuar aqui. Eu sei que está bem pequenininho, mas eu não tinha espaço para fazer melhor. 5. Aí, olha, onde está escrito, ó, o Eterno separou entre a luz e a escuridão. E aí ele cria a letra Vav. Tá vendo? Onde está a letra Vav? A letra Vav está aqui, ó. Exatamente, é mais uma letra simples. Ligando o quê? Keter a Binah. Enquanto o rei liga Keter a Rohimá. Olha que bonito. O 6. Deus chamou a luz de dia. Olha. E aí ele cria a letra elementar Zain, que também é uma letra simples. Onde está a letra Zain? Olha, liga Rohimá a Gevurah, que também representa o mês de Gêmeos. Aqui, o mês de Áries, e aqui o mês de Touro, que na verdade são Nissan, não é? Sivan, e aonde se recebe a Torá. Tá vendo? Aqui é Sivan, Nissan, que é essa, aqui é Iá, eu errei, é Iá, e aqui é Sivan, veja, saída do Egito, ali onde tem um Pesach Sheni, e os 49 dias, né, começa a contar daqui, e aí os 49 dias até chegar ao recebimento da Torá. 3 meses. Olha que bonito. Então, veja, que são, na verdade, são conexões divinas que a alma chega. Então, no 5, aí passamos para o 6. E chamou, já chegamos no 6. Na 7, Deus disse, haja firmamento. E quando ele fala isso, ele criou a Sefirá Binah. Olha que bonito. Depois, no 8, Deus fez o firmamento, a expansão, e ele criou uma letra mãe agora, a letra Aleph, que liga Hesed a Gevurah, que veio, ó. Veja, temos 7 verticais, 3 horizontais e temos 12 diagonais. Tá vendo? Olha que bonito isso aqui. Então, ele cria exatamente aqui no 7, ó, ele cria Binah, a Sefirá número 3. Que bonito. No 8, o Eterno fez o firmamento, a expansão, e ele cria outra letra, a Aleph, eu já falei, né? É um 9. O Eterno chamou o firmamento céu, e aí ele cria a letra elementar, Het. Veja, vamos ver aqui onde está o Het. O Het está aqui, ó, ligando exatamente Hesed a Tiferet, e representa agora o mês de Tammuz, está vendo? Aquele que 17 de Tammuz a 9 de Ave, está vendo? Onde o templo vai ser destruído. Vamos lá. Então, ele vai avançando aqui, ó, 10. Deus disse, juntem-se as águas. Então, ele estava, na verdade, falando e criando Hesed aqui, ó. É fantástico, gente. É muito bonito. Olha. Então, no 11, o Eterno chamou o seco terra, Tete, de elementar, né? Ele criou o Tete, a elementar número 5, veja. E onde está o Tete? Está aqui, gente, ó, acima do Het, ligando Rohimá a Tiferet. Isso mesmo. Olha que coisa fantástica. No 12, o Eterno viu que era bom, tá vendo? Quando ele fala que era bom, ele criou o Gimel, que é uma letra dupla, número 2. Então, onde está o Gimel? Está aqui, olha, tá vendo? Apesar dele ter criado aqui Júpiter, a gente sabe que isso aqui é um esquema, não é? Então, ela está aqui nessa linhazinha aqui, mas ela está dentro desse planeta, que é chamado de Hesed e é chamado também de Abraham. Por incrível que pareça, é dele que saem os 3 patriarcas, porque Gimel representa o número 3, e é também, não é, o planeta, representa o planeta Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Lógico que o Sol, que é a estrela, é maior. Os outros planetas, que eu esqueci de citar, também são planetas, principalmente aqui daqui para baixo, né? Então, Júpiter, aí eu vou começar a citar aqui. Aqui se chama de Saturno, Netuno, Urano, mas a gente não usa muito, porque aqui já é um mundo bem elevado. E todas essas sefirotes, sabe por quê? Elas são chamadas assim porque ela está dentro de todo ser humano, independente da cor, da classe da pessoa, de onde ela nasceu, se ela é pescador,
se ela é um grande cientista, não importa, o Boré criou todo mundo. Inclusive, foi muito legal quando a gente vê que o DNA de todo mundo tem um tetragrama sagrado, uma assinatura divina, biológica. Que coisa fantástica. Na alma é a mesma coisa. Não existe outro além dele. Não existe outra Torá além dele. Por isso que a Torá fala, fique em silêncio, porque o Rei da Glória vai entrar. Uau! Que coisa fantástica. Então, vamos lá. A gente agora descobriu que o Eterno fez Hesed, no número 11 ele fez a letra Tet, no número 12 ele fez a letra Gimel, que é a dupla 2, no 13 o Eterno diz, produz a terra a vegetação, e aí ele criou o Gevurah. Exatamente, que também são os patriarcas, não é? Abraham e Isaac. E aqui também é um planeta, não é? Exatamente, deixa eu lembrar o nome, agora fugiu da minha cabeça, daqui a pouco eu lembro. Eu acabei de falar desse planeta ontem. Então, veja só, ele cria Marte, ops, voltou. Então, veja, ele cria Marte, ele cria também a Sefirá dentro do homem. Veja, todas elas são emocionais. Amor puro e Gevurah, que é Itzhak, que foi amarrado, tá vendo? E os dois em conjunto geram o terceiro, como a gente vai ver. Pois bem, veja que coisa incrível. Então, aqui, ele cria Gevurah quando ele cria o quê? A vegetação. Deus viu que era bom, tá vendo? O Eterno viu que era bom, que Tov, ele cria a letra Dalet. Olha que incrível. E a letra Dalet, ela faz essa ligação aqui, tá vendo? Exatamente essa ligação aqui, ó. Faz a ligação e ela é responsável também pela criação de Marte, tá vendo? É a letra que cria esse planeta. A Sefirá é uma coisa, não é? E a letrinha que gera o planeta, a essência do planeta é outra. Depois ele avança aqui, né? E no 15, tá vendo? Ele disse, sejam luzeiros. Aí ele cria Tiferet. Tiferet aqui, ó. Olha que bonito. Que é também, né, uma letra dupla chamada Kaf. Você vai ver que a gente tem um hiperpentacubo aqui, então as coisas não ficam muito bem. Isso aqui é só um esquema para a gente entender, mas a letrinha está aqui dentro, junto com o nome Yod-Kei, Vav-Kei, Tiferet. 16. O Eterno fez os luzeiros, então ele cria a letra mãe, Men, que é essa aqui, ó, que liga Od e Netza. Olha que coisa, gente. Quem ia imaginar uma coisa dessa? Uau! É de quebrar a cabeça, veja. Aí o Eterno, o Men também, né, representa Maína e Curvinha, as águas femininas, por isso que era Miriam, né? E Miriam, quando você tira o resto, fica Maim, Maim e Curvinha. Olha que bonito. Então, ele continua aqui, o Eterno os situou no firmamento, e aí ele faz o Yesod, que também é chamado de Yosef, que é criada pela letra Tav dupla, que, olha, mas aqui ele está criando, não é? A Sefirá. Olha só que coisa bonita. Continuamos aqui. Então, ele cria Tiferet, né? Deus citou o firmamento, ele fez, acho que eu pulei aqui, eu acho, né? Deixa eu ver. Deus citou o firmamento, ele cria o Yud, tá vendo? Qual é o Yud? O Yud, ele é uma ligação aqui, ó, entre Tiferet e Netza, mas ele também é uma letrinha que liga essas duas sefirotes no mundo de Atzilut, entre Hayá e Eridá, dois níveis de alma elevadíssimos, da onde sai o pequeno sêmen. É como se Deus falasse assim, ó, esse meu pequeno Yud, ele mantém todo o universo funcionando. Toda essa grandeza que a gente está vendo aqui, inimaginável, é só um grão de mostarda, como diz nossos sábios, na presença do Boré, o santo de Jacó. Olha isso, não é? Veja, esse é o Yud. Depois, ele está aqui no 18 já, né? A gente falou do Yud, falamos do Mem. No 18, Deus viu que era bom e ele cria, então, a letra Kaf.
Agora sim, ó, a letra Kaf aqui que também criou o Sol. Veja que fantástico, onde está o nome Yud Kei Vav Kei. Mas aí ele está representando aqui, ó, uma vertical. São 7 verticais, 3 horizontais e 12 diagonais, totalizando 22. Que bonito, né? No 19, Deus disse que as águas produzam. Então, quando ele fala, ó, as águas produzam, não é que as águas vão produzir. Ele está criando o Netza. Tá vendo? Olha que bonito aqui as Sefirotes. Estou tentando achar aqui no... Ó, ele cria Netza. E aí ele de novo aqui, depois que ele cria Netza, o Eterno criou os grandes peixes. Quando ele fala isso, então surge a letra Lamed. Ela não está aqui, ó, ela faltou aqui, mas ela liga essa Sefirá exatamente hoje a Yesod. Não sei por que ela sumiu daqui, né? Pois bem, ele continua aqui, ó. Deus viu que era bom, o Eterno viu que era bom, e aí ele cria a letra Pei, que é essa aqui, tá vendo? E a letra Pei está aqui fazendo uma ligação vertical, apesar de ser ela também que está dentro aqui do Netza, tá vendo? Dentro do Netza, com o Moshe. Ele é um Moshe. Por isso que Moshe, quando foi para o deserto, para falar com o faraó, ele tinha 80 anos, porque a letra Pei vale 80. E a própria nome para o faraó, o que ele significa? Faraó também tem a letra Pei. Ele começa com Pei, sem um pontinho dentro, que tem um ponto de Fei, por isso que é uma letra dupla, Faraó. E quando você fala Faraó, a letra Pei, ela lembra o quê? Uma boca aqui, ó, tá vendo? Uma boquinha aqui, olha que legal. Aí tem um pontinho dentro, Faraó, na verdade, se escreve assim, boca ruim, boca má. Ah, mas Moré, o que é uma boca má? Uma boca má é quando a gente faz Lashon Hará, é quando a gente começa a reclamar da vida e fala, ó, Borê, você não está mandando as coisas certas, você escreveu essa Torá tão maravilhosa, mas você está errando com a minha vida, eu não aguento mais. Isso é nosso ego, ele nunca erra. É incrível isso. A gente pode errar os nossos shius, a gente pode errar, mas ele não erra a história de nenhum ser humano, ele tem 8 bilhões e 200 milhões de formas de ticunim, uma para cada ser humano. E a gente se acha tão inteligente. A gente fica discutindo com o Borê. Ah, porque eu não me gosto disso, eu não gosto daquilo. Aí eu estou desempregado. Ah, e esquece que o Eterno está te dando oxigênio, o Eterno está te dando a vida, e que Ele quer que você se conecte. E tudo isso é para você se conectar. Lá fora tem um universo imenso para você olhar, as estrelas no céu, 7.000 litros, né, de oxigênio por dia, 37 trilhões de células que você nem sabe como está funcionando, a sua alma te chamando e o Eterno falando com você. Volte, volte, faça techuvá. Você está nesse mundo para fazer techuvá. Nós reclamamos, a gente está na sucá, a gente quer bênção, mas em que momento que o Boreno nos abençoa? Todos os dias, quando partirmos desse mundo, lá estará esperando o Boreno, além do mundo físico. Uau! E a gente vai ter essa Torá para conversar lá do outro lado. Tem muita coisa para a gente falar. Aqui também. Olha que coisa incrível. Vamos continuar aqui. Então, ele cria a letra Kaf, depois Netza, depois ele no 20 cria o Lâmide, que são os grandes peixes. Não são grandes peixes, são os Lâmides, as conexões espirituais. Deus viu que era bom, o Eterno viu que era bom, e aí ele criou a letra Pei, que a gente acabou de falar. O Eterno abençoou-lhes, dizendo, frutificai e multiplicai. Ele cria a letra Num. Está vendo? Exatamente aqui, ó, essa ligação entre Ode e Esode, que é exatamente a letra Num, que faz ali o mês do dilúvio, e ali vai ter, não é, toda aquela história que a gente tem que compreender muito bem. Está vendo? Que é o mês de Resvan. E todas as letras diagonais, eu acabei esquecendo de falar que também eram meses, né? Mas a gente fala isso em outra hora, não tem problema, a gente está falando das letras agora. Então, veja, depois, que a terra produza animais, ele cria a Sefirat Hod, essa aqui, ó, que também é chamada de Aharon. Aí, olha que bonito. Depois o Eterno fez os animais do campo, e aí ele cria
Essa aqui, a letra X, tá vendo? Que liga Biná, Ró, Rimá, Biná, que é uma elementar, é uma das horizontais, porque só existem 3 horizontais: fogo, ar, água, fechando aqui com Malhut, que é terra. E é só, né, gente, está dentro da construção de todo o universo, mas isso é só um exemplo de como o Eterno escreveu essa Torá, de como ele está trazendo para a gente a questão do que existe no mundo da alma. É isso que está sendo falado aqui. A Torá é um livro espiritual. Criou assim, e Deus viu, o Eterno viu que era bom. Aí ele cria mais uma letra reis, mais uma letra dru por reis, que é essa ligação aqui, né, vertical, que é exatamente também a letra que criou, não é? O hoje aqui. Depois ele continua, não é? No 26, o Eterno disse: faço um homem, Yesod. Então, quer dizer, nesse momento que ele fala faço o homem, ele está criando aqui Yesod. Tá vendo? Acho que aqui em cima eu falei Yud, eu falei Yesod, porque eu não enxerguei muito bem. Eu estou aqui com o rosto pertinho da tela, mas não, aqui era Yud e agora aqui é Yesod. Tá vendo? Então, veja que bonito. Por que aqui é Yesod? Aqui é Yosef, Hatzadik, que também pode ser representado pela lua, o mundo espiritual, a letra Tav. E por que é a história de Yosef? É simples. Esses 12 príncipes aqui, que são as 12 tribos, eles ficaram com o ciúme de Yosef. Por quê? Porque Yosef tinha uma túnica talá. E qual é o sentido aqui? Olha, esses meses, essas forças, elas não são reais, elas não são concretas, elas são como se fosse temporalidade, sentimentos, escalas. E a Lua não, ela recebe toda a influência do Sol, que era Yaakov, e aí ela fica iluminada. Por isso que a Torá é feita em cima dos ciclos lunares, que, na verdade, são a iluminação interna da nossa alma, os ciclos que a nossa alma passa mensalmente. Isso é lindo. Veja ainda o que temos mais aqui. Então, ele cria Yesod, depois, no 27, o Eterno criou o homem. Então, ele não significa que ele criou o homem, ele criou a letra Samer. Está vendo aqui a letra Samer? Ela liga Tiferet, né, até Ud, está vendo? Que está antes de Yesod. Então, está aqui, ó, Samer. Ele criou o homem. Por que o Sami representa o homem? Olha para o Sami, ele é um círculo, significa o quê? Gigu Neshama. Se não consertar a Torá, não adianta que volta. A alma, o corpo, a roupa morre. O corpo, a alma volta, o corpo não adianta. Pode ganhar milhões. Maria César, vamos jogar amanhã na Mega Sena, vamos ficar ricos, vamos sair pelo mundo, vamos para o safari, vamos caçar leões, elefantes, nada vai suprir a nossa necessidade. Vivemos uma vida maravilhosa, comemos caviar, fomos para tudo que é lugar. Também uma vida de pobre, não precisa ter dinheiro. Se distrairmos com a Torá e tal, morremos. Chega do outro lado, vem o anjo do mal, o anjo do silêncio. Torá, quem? Hebraico, quem? Cadê? Bereshit, fala aí. Ah, estava escrito lá que no princípio Deus criou, mas sei lá, era meio estranho, porque uma hora falava uma coisa, outra hora falava outra, eu não sei muito bem. Estava tudo traduzido, eu tinha fé que... E eu também criei que tinha um cara que tinha morrido por mim. Salvou meus pecados todinhos. Quê? Essa história não tem na Torá, meu querido. Infelizmente, você vai ter que os sábios vão para o Guerrinom, né? Vai para o Guerrinom, fazer uma viagemzinha, você vai fazer uma saunazinha lá. Se você fez esses pecados de idolatria, tem seis estágios, né? O 7º não sai mais, não. 6 estágios. Do 6 ainda dá muita dificuldade para sair. Do 7º não dá mais, não. Não dá para chegar mais na cidade de Jacob. E Moré é. E para quem brinca com os sentimentos dos outros? Guerrinom de gelo, meu querido, minha querida. Imagine como é que vai essa história. E a pessoa que faz os dois, que vai ter que dividir a alma para ir um para um ponto e outro para o outro.
É. Ó, vamos continuar aqui. Já deu até assim um arrepio. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, 22, né? Fez Anum, fez o Ode, fez o Shin, fez o Reishi, o homem fez Yesod, e o Samer, que é um círculo, né? Que é elementar 9. Aí te diz aqui, 28, a imagem do Eterno ele criou. Então, ele cria a letra Ain. Tá vendo? A letra Ain está aqui, ó, ligando, veja, Biná até Tiferet. Por que Ain? Quando o Eterno, o homem peca, ele fala assim, vou botar no homem, tirou a luz, que é Or, que é a alma, ele cobre com outro Or, mas esse Or, que é a alma, é com Aleph, como a gente já viu. Esse Or agora tem gematria de 70 e ele cobre o homem, que é a nossa pele. A inteireza dos nossos desejos nesse mundo, de recepção. Continua aqui. Então, ele cria né? Ele criou o Ain, a elementar 10, Deus lhe abençoou, Tzadik, então quando Deus abençoou, ele cria a letra Tzadik, que está aqui, ó, ligando exatamente Gevurah Tiferet. Tá vendo? Que bonito, que tem gematria 90. Então, depois, o Eterno disse, frutificai e multiplicai, ele cria, então, aqui o planeta, tá vendo? Esse Malhut que nós temos para nos desenvolver, multiplicar as almas e elas se consertarem. Olha que bonito. O Eterno disse, e que eu vos tenho dado, aí ele cria aqui o Kuf, não é? Elementar. A letra Kuf, ela é exatamente aqui em cima, tá vendo? E ela representa o mês de Adar 1 e 2, os dois filhos de Yosef. Tem duas meias tribos que são os filhos de Yosef, não são filhos. Não existe a tribo dos Yosefitos, porque ele é Yesod, é lua. A lua não é mês. Aí é gerado esse Menashe Efraim, Adar 1 e Adar 2. Depois, Deus viu tudo que fez, e aí ele cria a letra Tav, que é essa aqui que cria a lua e faz a divisão, como a gente já entendeu várias vezes. Uau! Que fantástico! E olha que era uma partezinha do Zohar tão pequenininha, não é? E a gente nem começou ainda a falar. Mas eu acho que essa aula já está o suficiente, não é verdade? Se for mais, estraga. É uma pequena aula, um pequeno shiur, para você tirar um print aí da tela, imprime e vai gravando tudo isso e fala, meu Pai misericordioso, como que essa Torá é bonita. E o quanto que eu tenho ainda que estudá-la. Né? Nunca falando que é difícil, porque todo mundo tem um estágio, isso é negatividade também. A gente fica, mas essa Torá é difícil, mas essa Torá eu não conheço. Às vezes a pessoa estuda, começou ali, né? 2 meses atrás, mas está muito difícil. Aí fala no grupo, mas é muito difícil, Moré, mas eu não aguento, mas não dá para mim. Isso tudo é... E ele disse, não pode. A gente tem que pegar e cair dentro, não tem outra forma. Aí as pessoas veem, mas lá na Índia teve um homem que dormiu sem falar o hebraico, acordou falando o hebraico. Qual o mérito que tem nisso? Tem que cair dentro, tem que estudar, tem que pedir força Borê para avançar, avançar, avançar e conseguir. Porque no final, a gente está aqui para salvar as nossas almas, não é, gente? No final, não tem outra saída, não tem para onde que a gente possa correr. Não tem como, não tem outro jeito. Então, comece agora. Techuvá, techuvá, techuvá e techuvá. Já acorde pensando assim, techuvá. Durma e ande o dia todo falando techuvá. Eu tenho que estudar a Torá. Eu tenho meu trabalho, eu tenho que conseguir as coisas. Sim, tem, gente. Ninguém está falando isso. Mas aonde você for, o Eterno vai estar com você. Aonde você for, você pode meditar, você pode levar um livrinho do Zohar, um de bolso, você pode estar conversando com o Borê, se conectando. Nas horas necessárias, você pode falar, ter uma conversa agradável, não é? Falando, se a pessoa quiser dar entrada. E aí você explica sobre a Kabbalah.
porque só tem um caminho, que é esse livro santo, chamado Zohar Kadosh, para nos ajudar a salvar as nossas almas. Que Hashem assim permita, que Hashem assim nos guie, que Hashem nos encha de força, porque se a gente, diz o Zohar, se a gente pudesse, não é? Abrir os olhos, como o rapaz fez lá no mundo do Matrix, e ver a nossa volta, a gente não acreditaria mais que a gente pode ser salvo. Então a gente tem que refinar cada momento da nossa vida. Ah, Moré, agora eu tenho que ser religioso, andar de peruca. Não. Refine seu coração. Ame o único e mais rico de todos, que é o Boré. Nós, todo mundo que estamos aqui, somos pobres. Fale com ele. Não esconda as camadas de quem você é por debaixo de uma casca, que não adianta. Seja sincero. Porque a Torá fala para a gente ser sincero. A Shem fala para o fraco que eu sou forte. Não precisa abrir a boca para falar, né? Porque ele entende tudo. E é assumindo as nossas fraquezas e dando aquele grito interno da alma, não é aquele grito do corpo, a gente fala, pai, eu não consigo. Eu sou totalmente estéril, totalmente pequeno, totalmente tudo. Mas eu sei que tu podes. Então, esse grito que vai despertar dentro do seu coração sede mais sede para estudar a Torá. Ah, mas Moré, às vezes eu não estou estudando, não tenho sensação de nada. Não se preocupe, a sua alma está lá em cima sendo consertada. Tenha certeza absoluta disso. Se você ainda vai reencarnar, não sei, enfim, mas conserte. E sem interesse de nada, porque sabe de uma coisa? O Eterno já deu tudo para nós. A gente não era nada. Você lembra o que você era? Nada. Ele nos deu a vida, ele nos deu a possibilidade de nós termos a nossa casa, outros não, mas a vida é o mais importante. Emprego ou não ter emprego, ter força para correr atrás do emprego. Você está vivo, viva. Deixa açúcar cair sobre a sua cabeça. Quando os problemas vierem, não deixa, sabe, toma maracujina, né? Maracujina, sei lá, fala, tá tudo na mão do Boré. Tudo está na mão do Eterno, não é? E eu vou esperar nele, porque é nele que eu confio. Porque não é possível que aquele que cria toda a realidade, toda a vida, não vá me dar melhor. Mas o meu melhor e o melhor dele tem que ser por mérito, tem que ser espelhado. E a gente espelha e a gente espera. Se recebemos o bem ou o mal, devemos agradecer ao Boré. Falar, o Senhor sabe do projeto da minha vida. O Senhor nunca deixou o Sol sair da sua rotação natural. A Terra nunca foi abalada nesses 4,5 bilhões de anos que existe. As estrelas estão agarradas no céu e a gente nem tem uma dedução, nem sabe como. O Sol está queimando lá, está queimando, dizem que daqui a alguns bilhões de anos vai parar, mas tudo é ele. As células dentro de nós, o oxigênio, todo parafuso que nós rodamos errado, porque perceba, há 100 anos atrás, qual era a nossa preocupação? Comer. Beber, ter uma cama para dormir, uma casa, né? Depois chegou a era industrial, mesmo os grandes donos de terra que exploravam os homens, né? Depois depois foi evoluindo, aí chegou a era industrial, aí o homem foi querendo ficar cada vez mais rico, ter mais coisas, aí começou a querer, aí o mais rico comprou o carro, aí daqui a pouco o outro também queria o carro, aí primeiro acho que foi a bicicleta, e assim foi. E o homem cada vez desejando ter mais. E quando não tem o mais, agora ele se preocupa. Por quê? Ele não entende que tudo é o processo que o Boré está fazendo para a vida dele. E muitas pessoas, elas às vezes estão no meio do processo, terminou a faculdade. Eterno, ó, jovem maravilhoso, fez faculdade, sabe-se lá de quê, tem que recolher.
Se não recolher, ele perde a alma. O Eterno vai, recolhe a alma. Quando você vê, para nós aqui, meu Deus, sabe quem morreu? Ah, foi o rapaz hoje lá da espírita lá, né? Morreu um grande aí, líder dele lá, morreu. Ah, o Eterno recolheu. Quando chega do outro lado, dependendo do que a pessoa fez, aí vem um anjo do mar. Pega a Torá, como fez com o rei Davi, vamos lá. Ah, mas que eu ajudei 1 milhão de pessoas, eu tinha a legião da boa vontade. Ah, você fez espiritismo. Você consultava os mortos? Mas eu estudei lá na Bíblia, eu fiz a pesquisa lá e eu achei que era diferente. Não, querido. Não era não. Você quebrou isso aqui? Meu amado. Sinto muito. E isso aqui também você quebrou, tá vendo? Puxa vida. Não, mas eu não sabia. Ué, mas não tinha um Zohar Kadosh. Tinha lá um Moré César lá do outro lado, um Shalia Jamil. Ah, mas quem eram esses caras aí, né? Não, eles nem tinham nenhuma, não era governador, não era, sei lá, não tinha ninguém. Mas, cara, infelizmente, talvez esse corpo aí que você teve vai embora. Não vai nascer mais. Esse aí pode descartar, deleta essa história. Vai em outro corpo, depois passar pelo Guerrinon, e aí ele volta. Ele não conseguiu passar a parte assim, porque ele nem sabia que existia isso na Torá. E quando vai para a Kabbalah, que ele vai para uma Kabbalah de recepção. Moré César, está escrito em Malaquias: eu, o Eterno, não mudo. Ele nunca muda, nós que mudamos. E está escrito na Torá o seguinte: antes que a palavra venha à sua boca, eu já terei atendido a sua reza. Porque é ele mesmo que produz a palavra que vai ser a nossa boca, os nossos pensamentos. O que nós temos que cuidar é de cuidar desses pensamentos. Uau, não tem nada. Criaram na gente aquela ideia de que Deus está na igreja, está na sinagoga, que Deus está não sei aonde, e que Deus está em outro lugar, ou que está inacessível. Não. Deus está dentro de você. Quebra-se as barreiras entre o seu corpo e a divindade. E ele está dentro de você. Ele é acessível, mas ele tem que ser acessado corretamente. Ele está te dando a vida a cada minuto. Ele está cuidando de todas as suas células. Ele está te dando oxigênio. Ele está te dando amanhã, se for possível. Mas sabe o que acontece quando as pessoas morrem na experiência de EQM, aquelas que foram boas, elas logo veem uma coisa maravilhosa. E sabe qual é a primeira coisa que elas falam? Eu não quero voltar. Pelo amor do eterno Deus, não deixe eu voltar. Porque aqui é maravilhoso demais. É a presença divina. Mesmo aqueles que vão para o Guerrinon, eles sabem que vão passar por um processo e vão voltar. O problema é quando as pessoas fecharem os olhos e elas não tiverem essa Torá e tudo se apaga. Isso me lembra de um filme que teve, Inteligência Artificial, onde tinha um robozinho. Esse robozinho era um menino muito famoso lá em Hollywood. Esse filme é antiguíssimo. E ele começa a rodar o mundo procurando um coração. Eu acho que tem muita cabala aí nos filmes, né? É exatamente isso que a gente tem que procurar, um coração. Juntos fazermos uma sucá espiritual, lógico, com a presença divina, senão não conseguimos. O Eterno nos lapidando a cada dia e nós aprendendo a nos amar, nos respeitar, nos entender e cada vez mais receber para doar.